Olá, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Agora vamos analisar os parâmetros de resistência térmica do diodo. É muito importante nós sabermos analisar que existe também essas resistências térmicas de junções, porque isso está diretamente ligado ao seu funcionamento, ao seu rendimento no funcionamento. Então, por exemplo, só para vocês entenderem logo de início, a mudança de temperatura no case de um diodo, a interferência que ele faz com a sua corrente direta máxima que suporta. Então, por exemplo, olha aqui, observando esse gráfico aqui, nós podemos observar a curva da mudança de temperatura com base na sua corrente direta do diodo. Então, com base vai aumentando a sua temperatura de case, chegando até, por exemplo, 180 graus, que é o limite, nós já temos o 0 ampere de corrente, né, porque ali já vai estar no seu limite máximo, não é suportado. Mas se nós observarmos aqui mais ou menos em 120 graus Celsius, nós temos mais ou menos 8,2 ampere de corrente suportada. E com base vai aumentando para 140, já cai para 6. Vai aumentando mais ou menos para 160, cai para 2,5, em torno disso. Então, com base a temperatura vai subindo, essas temperaturas de junções, as temperaturas do diodo, o seu funcionamento ele é interferido, vamos dizer assim. As suas reduções de funcionamento, seus parâmetros máximos são interferidos, ocasionando uma redução. Lembrando também que se aquecer demais também ocorre uma ruptura, então tudo isso também é levado em consideração. Então, só para a gente entender que existem as resistências térmicas de um diodo, as resistências internas de um diodo, e ela é de suma importância nós sabermos que existe também calcular alguns parâmetros para a gente calcular, por exemplo, dissipadores, que isso vai ajudar na hora da dissipação do calor. Mas então, primeiramente vamos entender sobre as resistências térmicas. Quais as resistências térmicas que existem em um diodo? Então aqui nós estamos na tabela dos parâmetros termais, né, que são os parâmetros de temperatura, onde nós podemos observar aqui que a temperatura de junção máxima suportada pelo diodo é 175 graus Celsius. Por isso que nós observarmos aqui na sua tabela aqui abaixo, quando nós atingimos um valor acima de 175 graus Celsius, a corrente é zero, porque ali já foi, vamos dizer assim, já foi para o beleléu. Então, por isso que é muito importante nós também levar em consideração essas temperaturas. Então, aqui, inicialmente, nós temos aqui as temperaturas de junção, a resistência térmica de junção. Já levando em consideração essas resistências térmicas aqui, essas três resistências térmicas, nós consideramos que quanto menor o seu valor, melhor. Por que quanto menor o seu valor, melhor? Porque quanto menor a sua resistência, melhor a sua capacidade de dissipação de calor. Consequentemente, a sua temperatura será menor. Então, por isso que quanto menor esse valor de temperatura de junção dos diodos, será um diodo de melhor eficiência, será um diodo que não vai esquentar tanto assim, comparado com resistências maiores. Então, primeiramente nós temos aqui a resistência térmica da junção para o case. Então, a junção é onde fica ali as junções PN, né, para o case, que é o seu encapsulamento. Agora também temos a junção também da junção para o ambiente. Então, nós temos ali a junção PN, e também temos uma resistência interna que ela é considerada da junção até o ambiente. A gente vai observar também. Também temos aqui a resistência do case para o dissipador. Então nós temos o case, que é seu encapsulamento, e também colocamos os dissipadores para que faça uma dissipação de fato melhor desse calor, reduzindo o aquecimento. Alguns diodos, como esses aqui, como nós podemos observar aqui, já possuem os seus dissipadores em seu corpo, onde nós conseguimos fixar aqui, mas eles também conseguem ser colocados outros dissipadores externos para que haja uma melhor dissipação de calor e um resfriamento mais uniforme do componente, no caso do diodo. Então, para nós observarmos, vamos para a nossa lousa aqui e visualizar melhor sobre o que eu estou falando. Aqui tem uma representação de um diodo, né? Onde nós temos aqui o diodo e temos também as suas junções. Aqui é onde fica a junção PN e também aqui temos a case. Aqui nós temos aqui um material de interface
E aqui nós colocamos e simbolizamos um dissipador. Esse dissipador é tudo para ajudar na hora de dissipação de calor e, no caso, resfriando melhor o diodo e, consequentemente, melhorando os parâmetros máximos dele. Então, inicialmente, nós podemos observar aqui que nós temos a junção e da junção para o case existe uma resistência, que é a chamada RTHJC, que nós podemos observar, né? Junção case, a resistência da junção para o case. Também temos uma resistência considerando o case para a interface, que é esse material que é colocado aqui também. Então nós consideramos também uma resistência da interface. Também temos aqui uma resistência do case para o encapsulamento, no caso para o dissipador, que estamos observando aqui, e é considerado aqui também através de uma resistência. Então, considerando uma temperatura de junção para uma temperatura ambiente, é passado por essas resistências e, como eu disse anteriormente, quanto menor essa resistência, melhor essa dissipação de calor. E com base nessas inserção, eu insiro um dissipador de uma melhor capacidade de dissipação de calor, consideravelmente os parâmetros máximos vão aumentando, porque o aquecimento que é influenciado na hora do funcionamento do diodo é reduzido. Então, só para vocês entenderem que existe sim parâmetros térmicos que são de suma importância na hora do nosso projeto, por exemplo. Porque esses parâmetros térmicos é fundamental porque a temperatura da junção de um diodo afeta o seu desempenho e confiabilidade. Então, quando o diodo aquece muito, o seu desempenho será afetado, como nós observamos no gráfico. Então, o calor excessivo ele pode reduzir a eficiência, como eu acabei de citar, e a vida útil do diodo. Então, quando ele aquece demais, ele pode até se danificar. Portanto, ao projetar um circuito eletrônico com diodo, é importante levar em consideração esses parâmetros térmicos que eu acabei de mostrar para vocês, para garantir, né, que o diodo opere de maneira correta e que não afete o funcionamento do circuito. Então, por isso que é importante também, na hora de você fazer um projeto, saber projetar dissipadores de calor, né, que é esses dissipadores que nós colocamos no seu componente, ali no caso do diodo, para ajudar essa dissipação de calor. Então, na próxima aula, vamos abordar sobre como calcular e como projetar um dissipador. Beleza? Então, nessa aula eu quis passar para vocês que existem as resistências térmicas, que são as resistências térmicas da junção até o ambiente, e essas resistências térmicas estão ligadas diretamente no seu funcionamento. Por quê? Quando o diodo aquece demais, os seus parâmetros são afetados, reduzindo o seu desempenho, né? Afetando o seu desempenho. Então, na hora quando estamos analisando o projeto, por exemplo, de um projeto de alta potência, isso é muito importante. Nós não queremos que haja uma redução de desempenho. Então, quando formos projetar algo, levamos em consideração também essas resistências térmicas. Valeu, pessoal. Então, um forte abraço. Na próxima aula, vamos aprender a calcular e projetar dissipadores para reduzir, né, esse aquecimento dos componentes. Valeu, pessoal, e aguardo vocês lá. Até mais.